noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 8 de novembro. O plenário do Supremo Tribunal Federal decide que normas do Código Civil que exigem a separação prévia, judicial ou de fato, para o divórcio, perderam a validade com a emenda constitucional de 2010 que suprimiu essa obrigação. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Setor calçadista questiona no STF programa que isenta de imposto de importação compras internacionais de até $50. Supremo faz chamamento público para projetos de inteligência artificial que automatizem resumos de processos. E ainda, Conselho Nacional de Justiça divulga habilitados para falar em audiência pública sobre direitos de quilombolas. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o divórcio pode ser feito mesmo sem a separação judicial prévia. Segundo a decisão, o estado civil das pessoas que atualmente estão separadas por decisão judicial ou escritura pública permanece o mesmo. Repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão e tem os detalhes. Com a decisão, a separação prévia deixa de ser um requisito para o divórcio. A decisão do plenário foi por maioria e servirá de parâmetro para processos semelhantes, seguindo o seguinte entendimento. Após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio, nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de ato jurídico perfeito. Portanto, eu acho que é importante assegurar o direito de quem já se separou judicialmente, deixar claro que deixou de ser requisito e que não subsiste como instituição autônoma. A discussão teve início porque uma emenda constitucional de 2010 passou a permitir o fim dos casamentos sem a necessidade de uma prévia separação do casal. Também dispensou a necessidade de um tempo mínimo antes do encerramento da relação. Desde então, a separação prévia não vem sendo exigida. Mas o caso da separação de um casal do Rio de Janeiro veio parar no plenário do STF. Uma das partes alegou que o Código Civil não foi atualizado depois da mudança na Constituição e que a exigência da separação judicial antes do divórcio ainda estaria valendo. Acabou prevalecendo o entendimento do relator do processo, o ministro Luiz Fux. Ele considerou que não só a separação não deve ser exigência para o divórcio, como também não deve funcionar de forma autônoma após a emenda constitucional de 2010. Seguiram esse entendimento os ministros Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Carmen Lúcia. O ministro Carlos Veloso, em mais de um voto aqui neste plenário, dizia que é preciso sempre a gente lembrar que o direito é feito para a vida, não é a vida que é feita para o direito. A vida não tem que se acanhar para caber no direito. O direito é que tem que se conformar à vida. E eu acho que, neste sentido, efetivamente, o que nós temos é um quadro no qual o divórcio vem agora como a escolha para se manter ou casado ou não casado. E essa é uma escolha que é coerente, compatível com o que a Constituição põe. Casar é um ato de liberdade. É uma escolha, é um ato que constitui uma comunhão de vida. Manter-se casado também há de ser um ato de liberdade. Por isso que divorciar-se é um direito potestativo. Por isso que é o exercício de uma comunhão de vida. E esse exercício de comunhão de vida é que dá sentido maior à noção de família, que é a noção do afeto que sustenta a comunhão de vida. Já os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes divergiram em parte do relator. Eles votaram no sentido de que a separação judicial continua em vigor, apesar de também considerar que ela não é uma exigência para o divórcio. Eu entendo que a emenda 66, ela não extinguiu como figura autônoma a separação judicial. Mas adoto aqui o que eu
o eminente ministro André Mendonça propôs é que continue existindo, ambas as hipóteses continuam existindo, é uma opção dos cônjuges, mas uma interpretação no sentido de que a mantença desse instituto não mais exige a possibilidade ou a necessidade de discussão de culpa, assim como o divórcio, não há necessidade de discussão de culpa, a separação também não. E no caso concreto, na verdade, no caso concreto, não há, esse segundo tópico, pouca consequência dá, eu nego o provimento, assim como todos os demais. Com a decisão, o estado civil das pessoas que atualmente estão separadas por decisão judicial ou por escritura pública permanece o mesmo. Ainda nesta sessão, os ministros recomeçaram a análise de uma ação que discute a omissão do Congresso Nacional em regulamentar a licença paternidade dos trabalhadores. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que atualiza as informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Esse julgamento havia começado no plenário virtual e migrou para o plenário físico a pedido do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. O relator desse caso é o ministro Marco Aurélio, já aposentado, mas o voto dele segue valendo. O que está em discussão? A Constituição Federal estabelece que todo trabalhador tem direito à licença paternidade, só que os detalhes desse direito ainda não foram definidos numa lei específica, que ficou valendo, então, temporariamente, que a licença paternidade seria de 5 dias. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde entrou no Supremo para que haja regulamentação de uma lei específica. Hoje só houve as sustentações orais, seguindo aquele novo formato de julgamento estabelecido pelo presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso. Numa outra data, será retomado esse julgamento com o voto dos ministros que já votaram no plenário virtual e podem continuar ou manter ou mudar a posição no plenário físico. Esse julgamento, lembrando, será retomado numa outra data ainda não definida. William. Obrigado pelas informações, Marta. O ministro Luiz Fux do Supremo negou o pedido de liminar de Luiz Fernando Lima para retornar ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia. Ele foi afastado por decisão do Conselho Nacional de Justiça em outubro e está sob investigação desde que concedeu prisão domiciliar a Edinaldo Ferreira, vulgo Dadá, apontado como uma das principais lideranças de uma facção criminosa baiana. Na decisão, o ministro Fux afirma que o CNJ agiu no exercício de sua competência constitucional de fiscalizar a conduta dos magistrados e com base na gravidade dos fatos investigados, concluindo que o afastamento previsto em lei seria necessário e adequado. 2 associações de calçados entraram com uma ação no Supremo contra o programa que zerou a alíquota do imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. Repórter Viviane Novaes. O Ministério da Fazenda criou o programa Remessa Conforme para colocar o comércio eletrônico em conformidade com os critérios da Receita Federal. É que boa parte dos produtos entrava no país sem declaração e sem pagar imposto. Desde agosto passado, as compras internacionais de até $50 destinadas a pessoas físicas estão isentas do imposto de importação. Grandes plataformas como a Shopee, Amazon e Shein aderiram ao programa. No Supremo, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados e a Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos questionam a validade da medida. As entidades alegam que o Ministério não tem competência para alterar a alíquota do imposto e que a medida fere a isonomia tributária, sobretudo em relação à indústria e ao varejo nacional. Segundo a petição, a questão envolve grandes plataformas globais do comércio eletrônico, empresas anunciantes e consumidores brasileiros em uma trama de sonegação fiscal, ostensiva violação aos direitos de marca e propriedade intelectual e ampla oferta de produtos em desconformidade com os padrões regulatórios mínimos exigidos pelas autoridades nacionais. Argumenta ainda que os varejistas e indústrias instalados no Brasil, sejam de pequeno, médio ou grande porte, que estão conformes com toda a legislação tributária, devem recolher tributos sobre toda e qualquer venda realizada, não tendo, portanto, nenhum benefício por pagar e seguir as regras.
As associações pedem que o STF suspenda as normas que criaram o programa Remessa Conforme até o julgamento de mérito da ação. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. A seguir, CNJ divulga habilitados para falar em audiência pública sobre direitos de quilombolas. Voltamos já. O Conselho Nacional de Justiça divulgou a relação dos habilitados a participar da audiência pública sobre posse, propriedade e titulação dos territórios tradicionais. Serão quase 30 entidades participantes. A Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, que reúne organizações quilombolas estaduais e regionais, é a entidade com o maior número de inscritos habilitados. A lista está disponível no portal do CNJ. As manifestações na audiência pública devem contribuir com esclarecimentos técnicos e jurídicos, metodologias, compartilhamento de experiências e indicação de boas práticas sobre o tratamento de demandas que discutam direitos de terras quilombolas. O evento será realizado no dia 17 de novembro, a partir das 9 horas, com transmissão pelo canal do Conselho no YouTube. O Superior Tribunal de Justiça está promovendo o Congresso Internacional de Direito do Seguro. Quem tem as informações é a repórter Marina Campos. O evento reúne ministros do STJ, autoridades do governo federal e especialistas brasileiros e estrangeiros na área para discutir diversos pontos da regulação dos seguros no Brasil. O ministro do STJ, Moura Ribeiro, coordenador científico do evento, ressaltou a necessidade do debate sobre o assunto. Nós precisamos ter esse diálogo com as partes para que possamos entender aquelas experiências que eles vivem, o que eles querem, os desejos contínuos, porque bater a porta do judiciário não é muito fácil, não. Por isso que nós temos que ter essa sensibilidade de entender as pessoas, entender o que estão, que na verdade o que eles contrataram, para nós é muito difícil. Então, isto é, para nós, do Tribunal da Cidadania, o exemplo maior de que nós estamos de braços abertos para compreender essas angústias e essas ansiedades da população que contrata seguro, que tem uma capilaridade imensa. Durante a cerimônia de abertura, foi realizada uma homenagem ao ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, que faleceu neste ano e coordenou o Congresso nas edições anteriores. Esse é o terceiro Congresso Internacional realizado pelo Instituto Brasileiro do Direito do Seguro em parceria com o STJ. O evento ocorre durante a fase final de aprovação pelo Congresso Nacional da primeira lei brasileira sobre contrato de seguros. Segundo o presidente do IBDS, Ernesto Tzirunic, o diálogo com o STJ é importante nesse momento, uma vez que dispositivos da nova lei foram elaborados a partir da jurisprudência definida em julgamentos dos processos pela Corte. Até hoje, quem quer evitar que o simples não pagamento do prêmio suspenda a sua cobertura e fique sem o direito de receber uma indenização, tem que recorrer ao judiciário para vir buscar aqui na última instância uma súmula que garante o pagamento da indenização, caso não tenha havido oportunidade para a purgação de mora na dívida de prêmio. O projeto transforma isto que está aqui à disposição na fonte do STJ em elemento básico, né, que estaria já no texto de lei e que certamente evitaria todos esses conflitos que acabam vindo para cá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também participou da abertura do evento, acredita que a nova lei vai representar um avanço para o setor no país. Eu acho que a gente está dando um passo seguro para desenvolver essa indústria. E no que depender do Ministério da Fazenda, nós vamos continuar perseverando, buscando caminhos para promover o seguro no Brasil. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que também esteve presente, enalteceu a iniciativa do STJ de colocar o tema em debate nesse momento, em que o Brasil e o mundo vivem crises climáticas que podem gerar inúmeros prejuízos. O Brasil é um país continental, tem 203 milhões de habitantes e nós estamos vivendo extremos climáticos que têm muitas perdas das famílias. E assim é uma base para um grande, forte, potente mercado de seguros. Mas nós precisamos regulá-lo para que a pessoa que faça o seguro, quando perca, ela possa recuperar suas perdas naquela apólice de seguro que ela fez. Então nós queremos um mercado
mercado forte, com segurança jurídica. O evento segue até sexta-feira com debates sobre o seguro como instrumento para o desenvolvimento e outros temas, como a regulação de sinistro, resseguro e arbitragem. Toda a programação pode ser acompanhada ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. STF faz chamamento público para projetos de inteligência artificial que automatizem resumos de processos. Assunto para o próximo bloco. Até já. O Supremo Tribunal Federal publicou o edital de chamamento público para conhecer projetos de soluções de inteligência artificial que permitam resumir processos judiciais, preservando as informações principais. Os detalhes com o repórter Bruno Silveira. Poderão participar do chamamento público empresas que comprovarem experiência prévia no desenvolvimento de projetos envolvendo a adoção de técnicas de inteligência artificial generativa. Esse tipo de inteligência artificial permite criar novos conteúdos, como textos, imagens, vídeos e músicas. Na Justiça, ela poderá ser usada para criar assistentes virtuais jurídicos, minutas de peças processuais e sumários. Cada interessado em participar do chamamento público poderá apresentar uma única proposta que deve ser encaminhada até a próxima segunda-feira, 13 de novembro. Os protótipos deverão gerar resumos para as classes processuais, recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário. É importante destacar que o desenvolvimento e a demonstração dos protótipos não geram nenhuma expectativa de contratação da solução apresentada e nenhum ônus financeiro ao tribunal. Mais informações na página do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E a Advocacia Geral da União iniciou uma consulta pública sobre acordo tributário. Quem tem os detalhes é o repórter Wesley McAllister. A Advocacia Geral da União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil deram início a uma consulta pública que visa coletar sugestões em relação a uma proposta de acordo tributário relacionada ao imposto de renda de pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido para empresas brasileiras que obtêm receita com investimento no exterior. Os interessados têm até a próxima terça-feira, 14 de novembro, para contribuir com ajustes, adições, sugestões aos termos e condições que farão parte da versão final do acordo. A PGFN identificou potenciais demandas superando a marca de 12 bilhões de reais relacionadas às questões tributárias que ainda aguardam resolução no sistema judiciário. Enquanto isso, a Receita Federal estima que um debate administrativo em curso envolva cerca de 54 bilhões de reais. As sugestões serão analisadas na reunião inaugural da Câmara de Promoção de Segurança Jurídica no Ambiente de Negócios, agendada para 22 de novembro. A Câmara, criada recentemente pela AGU, tem o objetivo de reduzir litígios, aprimorar a coordenação entre entidades governamentais, identificar incertezas legais, diagnosticar desafios regulatórios e administrativos, além de discutir propostas para medidas regulatórias. Desde que nós assumimos em janeiro de 23, nós elegemos a segurança jurídica como um valor fundamental a ser perseguido pela Advocacia Geral da União em todos os seus âmbitos. A segurança jurídica ela não pode ser considerada como um valor desprovido de significação na nossa Constituição. E, a partir dos seus vários significados, nós temos que dar concretude a este valor fundamental. E para promover a segurança jurídica, a Câmara de Promoção de Segurança Jurídica contará com representantes de diversos departamentos da AGU, setores econômicos, trabalhadores, organizações da sociedade civil e a Ordem dos Advogados do Brasil. Faltam 6 meses para o fechamento do cadastro eleitoral. Por isso, vale a pena ficar de olho nesse alerta que vem do TSE. Confira aí. A partir
partir de 8 de maio do ano que vem, o cadastro eleitoral vai ser fechado. E isso significa que você tem até lá para tirar a primeira via do título eleitoral, solicitar transferência de domicílio, alterar seu local de votação, atualizar os dados, pagar multas, enfim, resolver todas as pendências do seu cadastro. A boa notícia é que dá para fazer tudo rapidinho, sem sair de casa pelo site do TSE. O fechamento ocorre em anos eleitorais, sempre 150 dias antes das eleições. Isso para que a Justiça Eleitoral saiba exatamente o tamanho do eleitorado apto a votar e organize a votação com base nesse número. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 para a escolha de prefeitas, prefeitos, vereadoras, vereadores está marcado para o dia 6 de outubro. Parece muito tempo, né? Mas é bom resolver logo a sua situação com a Justiça Eleitoral para evitar perrengues na hora de votar. Não deixe para a última hora, hein? E o Tribunal Superior Eleitoral prestou uma homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino e inaugurou uma sala de audiência com o nome do magistrado que faleceu em abril deste ano. Quem traz as informações é o repórter Rimac Souto. O Tribunal Superior Eleitoral inaugurou nesta terça-feira a sala de audiência ministro Paulo de Tarso Sanseverino. O magistrado atuou como ministro substituto do TSE de 2021 até o seu falecimento em 8 de abril de 2023. Para o ministro Benedito Gonçalves, corregedor da Justiça Eleitoral, a imparcialidade, a ética e a busca pela verdade marcaram a trajetória de Sanseverino e criaram jurisprudências sólidas na Corte Eleitoral e no Superior Tribunal de Justiça. Esta é uma ocasião especial que prestamos tributo a excelente professor, destacado magistrado, competente jurista e, o mais importante, um grande ser humano. Nascido em Porto Alegre, o bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica Gaúcha iniciou a vida profissional no serviço público como agente administrativo no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Na solenidade, Luísa Sanseverino, filha do ministro, relembrou o forte vínculo do pai com a Justiça Eleitoral. Para nós, a Justiça Eleitoral sempre foi muito falada dentro de casa. O meu pai sempre foi um entusiasta muito grande da Justiça Eleitoral. Ele tinha uma grande admiração pela Justiça Eleitoral no Brasil. Ele sempre falava que a Justiça Eleitoral do Brasil, ela serviria de exemplo e inspiração para outros sistemas eleitorais em diversos outros países, e ele sempre reconheceu essa importância. Gustavo Sanseverino, filho do ministro, comentou sobre o envolvimento e a motivação que guiaram o trabalho do pai, em especial nos meses que antecederam as eleições de 2022. Essa abertura da sala de audiência é justamente o lugar onde o meu pai iniciou a função pública dele, né, o primeiro cargo até o último, né, onde ele se despediu, combatendo, né, os combates como o ministro Benedito, os bons combates como o ministro Benedito colocou. Durante as homenagens, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destacou a lealdade e a competência como traços marcantes de Sanseverino. De todos os adjetivos que várias pessoas, os bons adjetivos utilizados em relação a ele, a bondade é que sempre é repetido. Além de familiares de Sanseverino, a cerimônia de inauguração contou com a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho, membros da Procuradoria-Geral Eleitoral e da Associação dos Magistrados Brasileiros. A sala de audiência ministro Paulo de Tarso Sanseverino está localizada no 7º andar do edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Ótima noite.